Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direitos Sociais e Trabalhistas, onde nós iremos adentrar nesta aula de hoje, justamente no âmbito do direito do trabalho, falando sobre, após vermos na aula passada os princípios que são inerentes ao direito do trabalho, hoje iremos começar a ver sobre o contrato individual de trabalho. E esse contrato individual de trabalho considero uma das partes mais importantes do nosso curso, uma vez que nós vamos ver todas as nuances que envolvem esse tipo de relação trabalhista. Ok? Peço que, para que vocês tenham um aproveitamento maior, assistam ou ouçam essa aula o máximo de vezes possível. E com isso vocês vão conseguir assimilar bem a matéria, não esquecendo de fazer as anotações, apesar de estar aparecendo aí na tela cada um dos tópicos, mas façam as anotações daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser explicado. Bom, pessoal, antes de adentrarmos no assunto relacionado ao contrato individual de trabalho, é importante complementarmos algo que ficou da última aula, que não foi tratado, que é justamente sobre o direito de greve. E eu acho importante nós trazermos isso à tona e discutirmos aqui de forma resumida, mas de forma que venha clarear nossa mente com relação a esse direito tão importante dos trabalhadores. Então, esse direito de greve ele está resguardado na Constituição Federal em seu artigo 9º. Porém, existem alguns requisitos para que essa greve possa ocorrer. Isso demonstra que o direito de greve ele não é um direito, digamos, absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque ele tem alguns requisitos para que possa seja colocado em prática, na verdade. Então, esses requisitos precisam ser respeitados. E eu elenquei aqui os requisitos necessários para a realização da greve. Primeiro, a legitimidade. Cabe à organização sindical convocar uma Assembleia Geral para discutir sobre as reivindicações e possível paralisação. Todo direito de greve ele antecede aí uma convocação de assembleia com o intuito de discutir sobre as reivindicações e a possível paralisação. A greve, apesar de ser um direito constitucional, ela tem essa questão da discussão sobre a legitimidade. Ou seja, ela é legal, os pedidos, o que está sendo reivindicado, ele é legal, ele é justo, ele está amparado pela lei. Isso é o primeiro requisito para que essa greve possa se realizar. O segundo requisito é comunicar a paralisação com 48 horas de antecedência. Então, o direito de greve ele nunca pode ser exercido de forma arbitrária, sem legitimidade e nem muito menos de surpresa. Aqui, a publicidade ela deve ser levada sim em consideração. Então, para que possa ocorrer a greve e esse direito seja exercido de forma legal, é necessário essa comunicação com 48 horas de antecedência para que não seja considerada ilegal pela Justiça. O terceiro requisito está relacionado com os serviços essenciais. No caso de paralisação de serviços essenciais, o tempo para que se comunique essa paralisação é de 72 horas. Vejam que ele é bem maior. Por quê? Porque se trata de serviços que são considerados essenciais para a população, como, por exemplo, transporte público. O outro requisito é dar ciência ao Ministério do Trabalho para que tentem uma mediação. Vejam bem aqui que a Justiça sempre tenta, antes de ser deflagrada uma greve, a tentativa de acordo para que as partes cheguem a uma composição, um consenso, para que os prejuízos sejam menores
tá? Sabendo que um acordo sempre as partes irão perder algo, mas a sociedade ganha. Então, sempre é tentado antes da deflagração de uma greve a tentativa de acordo com as partes. E o outro requisito, os serviços essenciais devem ser garantidos pelos sindicatos, patrões e empregados, ou em último caso, pelo poder público. Quando você deflagra uma greve que está relacionada com serviços essenciais, você não pode parar 100% desses serviços essenciais. Geralmente, 30% desses serviços essenciais devem estar em funcionamento. Vamos dar um exemplo aqui dos Correios. É considerado um serviço essencial. Então, quando os Correios eles deflagram uma greve, reivindicando direitos, eles precisam cumprir todos esses requisitos, inclusive manter uma parte dos seus trabalhadores exercendo a atividade essencial. Caso contrário, a justiça irá considerar aquela greve ilegal. Ou então a própria justiça irá determinar, sob pena de multa, no caso de descumprimento, que aquele serviço volte com uma parte dos seus trabalhadores servindo à sociedade. Direito individual do trabalho. Para que nós possamos começar a falar sobre o direito individual do trabalho, é necessário a gente trazer alguns conceitos que vão iluminar a nossa mente e o nosso entendimento com relação a essa parte do direito do trabalho, que eu considero uma das mais importantes para o nosso estudo aqui, para o nosso curso. E antes de qualquer coisa, é necessário trazer os conceitos e as diferenças entre o que é um trabalhador e o que é um empregado. A princípio, nós pensamos até que seja a mesma coisa. O trabalhador seja igual ao empregado, quando na verdade não é. O entendimento popular é de que trabalhador e empregado são a mesma coisa. Mas esse é o entendimento popular, esse é o entendimento comum. Juridicamente existe uma grande diferença, aonde nós não podemos misturar quem seja o trabalhador e quem seja o empregado. E vamos agora fazer então essa diferenciação. O que é o trabalhador? O trabalhador é aquele que presta um serviço. Então, são todos. Tanto o trabalhador quanto o empregado presta serviço ou não presta? Sim, presta um serviço. E eu coloquei como um exemplo aqui o proprietário de uma padaria. Um advogado que é um autônomo e que tem o seu escritório próprio, onde ele atende os seus clientes. Um dentista ou um médico que tem os seus consultórios e onde atenda os seus pacientes mediante o pagamento da consulta por parte desses. Todos esses são considerados trabalhadores. E eu lhe pergunto, uma pessoa que trabalha em uma empresa de carteira assinada é também um trabalhador? Sim, ele também é um trabalhador. Uma vez que o conceito fala que trabalhador é aquele que presta um serviço. É aquele que presta um serviço para alguém. Ele está de alguma forma trabalhando, utilizando-se da sua força física para realizar uma determinada tarefa. E às vezes ele está ali exercendo esse trabalho até de forma gratuita, mas ele é um trabalhador porque ele está utilizando a sua força física para realizar uma determinada tarefa. Agora, quando nós começamos a tratar a figura do empregado, aí conseguimos enxergar as coisas de forma mais profunda e começamos a entender o direito individual do trabalho. Vejam só aqui o empregado. O empregado é o trabalhador que presta serviço de forma subordinada a outrem. Vejamos o que diz o artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT ele reza o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Percebam que
o empregado ele se amolda bem a característica de um trabalhador, uma vez que ele presta um serviço a outra pessoa. Todavia, o que difere o empregado dos demais trabalhadores e o faz ser especial é que ele presta um serviço, ele faz um trabalho, ele é um trabalhador, porém de forma subordinada. Então vejam que a palavra-chave aqui é a subordinação. Não confundam subordinação com subserviência, com escravidão, que nada tem a ver. A subordinação nada mais é a prestação de um serviço a uma outra pessoa debaixo do controle dessa pessoa para quem você está prestando um serviço, ao seu chefe, ao seu líder, ao dono daquela empresa, aquele presidente, aquele diretor. E por que a subordinação? Porque você deve prestar contas daquilo que você faz para aquela pessoa que te contratou. Então isso é o que te faz ser subordinado. Ou seja, você tem que cumprir as regras que foram determinadas no momento em que você foi contratado, que você assinou o seu contrato de trabalho. Então você tem que cumprir horário, você tem que seguir as regras determinadas pela empresa, você tem que usar farda se a empresa assim necessitar ou assim exigir. Você tem que desempenhar a sua função da melhor forma possível, uma vez que você está sendo pago para isso, você está recebendo uma contraprestação pelo serviço executado, e você tem que estar subordinado, prestando conta daquilo que você faz para aquela pessoa que te contratou. Caso contrário, você está agindo com insubordinação, você não serve para aquele trabalho subordinado, será demitido por justa causa, até se caso estiver agindo com desídia. Então vejam que a palavra-chave nesse momento que irá nos ajudar no entendimento dos conceitos posteriores é justamente a questão da subordinação. Então o que é que me difere, eu como empregado da faculdade, contratado com carteira assinada pela faculdade, que me faz diferente de um trabalhador? Eu sou um trabalhador? Sim, eu sou um trabalhador, mas eu sou, além do trabalhador, sou um empregado, porque eu presto serviço de forma subordinada. Agora, quando eu estou no meu escritório, como autônomo, eu sou um trabalhador perfeitamente, continuo prestando serviço lá, continuo trabalhando, executando uma função. Todavia, eu não sou subordinado, porque no meu escritório eu não tenho um superior para quem eu tenho que prestar contas. Então eu não tenho realizo uma função subordinada. Mas quando eu estou aqui na faculdade dando aula para vocês, eu sou empregado. E aí por quê? Porque existe uma relação de emprego na qual eu estou subordinado às ordens da diretoria daquele que me contratou. Ok? Então guardem na mente de vocês essa palavra importantíssima. Palavra-chave: subordinação. Diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho. Anteriormente nós fizemos uma diferenciação entre trabalhador e empregado. E agora nós vamos fazer a importantíssima diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho. É necessário então fazermos esse breve estudo para diferenciarmos esses dois tipos de relação. E aí nós começamos tratando sobre a relação de trabalho, que assim está conceituada. Corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa a obra ou serviços para outrem, mediante pagamento de uma contraprestação. Vou repetir. Corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física, executa a obra ou serviço para outrem, mediante o pagamento de uma contraprestação. Ok? Então, essa pessoa aqui, nessa relação de trabalho, na verdade, é um conceito mais abrangente. E esse conceito de relação de trabalho irá aglutinar
também o que seja relação de emprego, nós veremos que sim. Da mesma forma que o conceito de trabalhador aglutinou o conceito de empregado. Porém, existem pequenas variações. Vamos dar um exemplo aqui. A relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho avulso, a relação de trabalho eventual, a relação de trabalho estagiário, a relação de trabalho voluntário. Todos esses aqui são relação de trabalho, uma vez que não há subordinação. Lembram da palavra-chave que eu falei? Então a relação de trabalho, ela não há a subordinação. Vou dar um exemplo mais prático, e eu acho que já falei isso também em sala de aula, em outras oportunidades. Eu sou um DJ e fui contratado para tocar em uma festa. Ao ser contratado nessa festa, eu fiz um contrato de trabalho ali, de prestação de serviço, na verdade, com a pessoa que me contratou. O que é que nós temos aí nessa relação? Uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Nós temos aqui uma relação de trabalho, uma vez que não há a tão importante palavrinha subordinação. Eu não estou subordinado a ordens de quem me contratou. Eu estou simplesmente vinculado àquilo que eu contratei com ela. Se o meu contrato foi para tocar 4 horas no casamento, eu vou tocar as 4 horas. Caso contrário, eu posso ser acionado, inclusive, na Justiça do Trabalho, em decorrência da emenda constitucional número 45, que aumentou, dimensionou a competência da Justiça do Trabalho, inclusive para julgar as relações de trabalho. Então, digamos que essa pessoa que me contratou não me pagou, eu posso cobrar ela na Justiça do Trabalho, em decorrência da relação de trabalho existente entre as partes, e porque a Justiça do Trabalho teve a sua competência aumentada pela emenda constitucional número 45. Ok? Porém, o que seria então a relação de emprego? A princípio, a relação de emprego, ela está bem explicada, bem conceituada, de forma detalhada nos artigos 2º e 3º da CLT. Porém, para que ocorra essa relação de emprego, vai ser necessário estar presente todos os requisitos que caracterizam essa relação. Então, quando nós queremos distinguir o que seja uma relação de trabalho e o que seja uma relação de emprego, é necessário nós sabermos quais os requisitos que irão diferenciar uma da outra. E esses requisitos nós iremos estudar cada um deles agora. Então vamos lá, pessoal. Quais os requisitos que irão caracterizar a relação de emprego? O primeiro requisito que nós iremos tratar é: trabalho deve ser executado por pessoa física. Ou seja, o trabalhador deverá sempre ser pessoa física e não pessoa jurídica, como por exemplo, uma empresa. Nunca você vai ver em uma relação de emprego, empresa contratando empresa. Nunca você pode ver empresa contratando pessoa física. Você pode ver pessoa física contratando pessoa física, porém nunca empresa contratando empresa ou pessoa física contratando empresa. Ok? O contratante sempre será uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E o contratado, para que haja uma relação de emprego, será sempre uma pessoa física. Então, mais uma vez eu dou o exemplo aqui meio prático. Eu aqui na faculdade fui contratado por quem? Por uma pessoa jurídica. E eu sou uma pessoa física. A faculdade nunca poderia contratar para uma relação de emprego e assinar a carteira de uma pessoa jurídica. Isso não existe. Então, o primeiro requisito: trabalho executado ou realizado por uma pessoa física. O segundo requisito, também extremamente importante, é o requisito da pessoalidade.
Esse requisito, ele reza que o serviço deverá ser executado pessoalmente pelo empregado contratado. Eu coloquei aqui uma palavra em latim que fala que é intuito personae, ou seja, a própria pessoa, ela própria, ela não pode se substituir por outra. Então o empregado, ele não pode se fazer substituir. Somente o empregador pode o fazer. Então, se eu contratei o José para trabalhar na minha empresa, quem deve estar lá executando a tarefa para a qual foi contratado é o José. O José não pode, por si próprio, chegar para mim e dizer: patrão, eu não vou trabalhar, vou me fazer substituir pelo meu irmão, que tem as mesmas qualidades técnicas que eu. Isso é possível? Não. Porque a característica da pessoalidade é intuito personae, é a pessoalidade. Tem que ser a própria pessoa contratada para exercer aquela função. E a substituição desse contratado só pode ser feito exclusivamente por quem o contratou, ou seja, o dono da empresa, contratante, o diretor da empresa, e etc. O outro requisito é a não eventualidade. Vejam só o que esse requisito nos traz. A prestação de serviço com habitualidade, contínua e permanentemente, em que o obreiro passa a fazer parte integrante da cadeia produtiva da empresa. Ademais, há a expectativa do empregador de que o empregado retomará ou retornará ao local de labor, caracterizando-se então a habitualidade. Vejam bem aí que para que não haja eventualidade, o que é eventualidade? Aquela coisa eventual, uma vez ou outra. É necessário que esse serviço seja prestado de forma contínua, ao ponto de que aquele que contratou, o dono da empresa, tenha a expectativa de que o contratado esteja lá no outro dia. E assim ele deve estar, caso contrário ele está demitido. Então ele vai estar no outro dia lá para prestar serviço de forma contínua, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos dias em que ele foi contratado para trabalhar. É bem diferente de quando você contrata um prestador de serviço, na qual ele não dá nenhuma expectativa para o empregador de que estará lá no outro dia. Eu tenho uma empresa e contratei um prestador de serviço para fazer um serviço em uma das máquinas da minha produção. E aí esse prestador de serviço veio, fez o serviço da máquina, deixou pronto o serviço e ele não voltará mais a trabalhar lá. E eu não tenho expectativa de que ele volte amanhã, porque ele já resolveu meu problema, ele já recebeu pelo serviço dele. Então houve com esse prestador de serviço uma relação de trabalho, uma vez que ele é autônomo. Porém, com aquele contratado, como nós demos o exemplo aqui do José, onde ele foi contratado e eu assinei a carteira dele, eu quero que todos os dias ele esteja lá na minha empresa, não de forma eventual, mas que ele esteja lá cumprindo o horário, de 8 às 18 horas, com o seu intervalo para almoço ou para descanso, e com as suas folgas semanais remuneradas. Isso é uma relação de emprego, e isso é uma das características da relação de emprego, a não eventualidade. O outro requisito é o requisito da onerosidade. Vejam só o que preconiza esse requisito. Recebimento de remuneração pelos serviços executados. Não existe vínculo de emprego gratuito. Se você trabalhou, você tem que receber por aquilo que você trabalhou. Se você trabalhou e não recebeu absolutamente nada, ou o seu patrão está quebrando o contrato de trabalho, não te pagando, e você tem direito aí até mesmo uma rescisão indireta do contrato de trabalho, ou você está fazendo serviço não remunerado de forma, como é que eu posso dizer? Você está trabalhando para uma ONG, você tem um sentimento altruísta de fazer o bem, de trabalhar sem querer nada em troca. Então é um serviço voluntário, na qual você não espera receber remuneração pela atividade exercida. Aí nós não podemos dizer que isso é uma relação de emprego.
Porque a relação de emprego não existe vínculo de emprego gratuito. Ele tem que ser oneroso, tem que custar algo para aquele que te contratou, para a empresa que assinou a tua carteira. Então isso é o requisito da onerosidade, é mais um dos requisitos que deve estar presente na relação de emprego. O outro requisito que nós podemos ver aqui é a subordinação. Esse requisito, na verdade, é um dos mais importantes desses que nós estamos elencando aqui. Vejam bem o que é que esse requisito fala. O empregado, ele é subordinado ao empregador, devendo ele acatar com as ordens e determinações por ele informadas. Eu não coloquei aí, mas vocês complementam aí nos seus apontamentos. Então, o empregado, ele está subordinado ao empregador, ele deve acatar todas as ordens, foi o que nós falamos nos itens anteriores. Se não há uma subordinação, nós não podemos dizer que há uma relação de emprego, mas uma relação de trabalho. Eu dei o exemplo do autônomo, onde ele não está subordinado a ninguém. Então, nós não podemos considerar que o autônomo, na execução de sua tarefa profissional, tenha ali diante dele uma relação de emprego. Não existe nenhuma relação de trabalho, uma vez que não existe o requisito importantíssimo da subordinação. Por fim, nós temos o também não menos importante requisito da alteridade. O que quer dizer a alteridade? Esse requisito ele preconiza que os riscos da atividade econômica pertencem única e exclusivamente ao empregador. Dessa forma, nós conseguimos dirimir aqui muitas dúvidas que possam surgir no nosso dia a dia. Dúvidas do tipo como desapareceu um determinado medicamento de uma prateleira de uma farmácia. E aí me descontaram do salário o valor do produto que desapareceu. E aí, professor, eu tenho que pagar mesmo isso? Existem outros também, várias outras questionamentos e dúvidas que surgiram ao longo das aulas que eu já dei. E uma delas também era relacionado ao cobrador de ônibus, que depois de ser assaltado, aonde todo o apurado ali das viagens fora levado pelo meliante. E aí esse cobrador, ele sempre sofria com os descontos em seu salário em decorrência desses assaltos. Isso é possível? De acordo com esse requisito aqui da relação de emprego, isso não é possível. Por quê? Porque quem assume os riscos de um negócio é o empregador. Ora, qual a causa dada nesse caso do assalto? Em que o cobrador teve participação nisso? Bom, teoricamente, nenhuma participação. É um fato da qual ele não tem controle. Ou vocês acham que é possível e obrigatório que ele reaja ao assalto e lute pela empresa ao ponto de levar um tiro do assaltante para defender o seu caixa? É óbvio que não. A lei não ampara esse tipo de atitude translocada. Na verdade, nem um centavo deveria ser descontado do cobrador nem do motorista, uma vez que ele não deu causa. Porém, temos as exceções. Digamos que você está responsável pelo caixa de um banco, por exemplo. Você está ali no banco, você é um bancário e você é responsável por aquele caixa ali. Neste caso, sim, a lei inclusive ampara esse tipo de atitude. Se ali houver falta, poderá ser descontado do salário do trabalhador, uma vez que o caixa é responsabilidade dele. E se algo vier a faltar ali, óbvio que foi ele que deu causa. Outro exemplo, uma passadeira
em uma determinada lavanderia, queima uma das roupas no momento que está passando o ferro naquele vestido. Essa passadeira poderá ter descontado do seu salário o valor daquele vestido? Sim, porque existe ali, amparado por convenção coletiva, a possibilidade, no caso de desídia ou de má execução no serviço, falta de atenção, o desconto do seu salário, porque ela deu causa àquilo. Ah, mas esse mês o meu patrão não me pagou porque ele disse que está com dificuldades financeiras. Não estou levando em consideração a pandemia para a gente não entrar em assuntos aqui mais complicados. Mas antes da pandemia, enquanto tudo estava normal. E esse patrão disse para a sua funcionária: olhe, minha querida, eu não vou te pagar hoje, esse mês, porque estou com uma dificuldade financeira terrível. Não recebi aquele empréstimo do banco, tive pouco faturamento e aí eu não vou pagar o teu salário. Isto é correto? Não. Isto é ilegal. Isso fere aquilo que preconiza a CLT e fere no coração o princípio da alteridade, porque os riscos do negócio pertencem ao empregador. Pouco importando se ele está em dificuldade financeira ou não, aquele salário vai ter que ser pago e ele arque com as dificuldades do negócio dele. Então vejam que esses requisitos são também requisitos que protegem o trabalhador e fazem com que nós possamos distinguir o que seja uma relação de emprego e uma relação de trabalho. E isso na Justiça do Trabalho é extremamente importante, principalmente para os operadores do direito. Desta feita, nós podemos concluir que toda relação de emprego, ela constitui uma relação de trabalho. Lembre-se que eu falei que a relação de trabalho, ela vai aglutinar, ela vai aderir, ela vai absorver, essa é a palavra, ela vai absorver a relação de emprego. Então, toda relação de emprego, ela constitui uma relação de trabalho. Existe uma força de trabalho ali sendo exercida. Mas nem toda relação de trabalho vai corresponder a uma relação de emprego. Essa correlação aqui está perfeita. Toda relação de emprego constitui uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma relação de emprego, por todas essas diferenças que nós vimos, por todos esses conceitos que foram tratados aqui. Bom, pessoal, nós encerramos a nossa aula hoje, onde na próxima aula daremos continuidade ao direito do trabalho e os seus conceitos, adentrando de forma mais profunda no contrato individual do trabalho. Espero que vocês ouçam essa aula várias vezes para que possam assimilar o máximo de informação possível, nunca esquecendo de fazer os seus apontamentos. Nos vemos na próxima aula.